Seja muito bem-vindo ao Desafio Guitarra do Zero. Aqui é o Rafael Neri e se você não me conhece, eu sou músico e professor de guitarra há quase 20 anos. E nesse desafio eu vou te mostrar como que você pode evoluir a sua técnica na guitarra e atingir a velocidade necessária para tocar aqueles solos e músicas que sempre sonhou em 3 vezes menos tempo. Mesmo que você ache que já passou da idade, tenha pouco tempo para estudar, ache que não tem talento para música ou ainda esteja estudando completamente sem direção pela internet. Você vai também entender o que é e como atingir o 6 em 100 na guitarra, ou seja, 6 notas com o metrônomo a 100 batidas por minuto. Você vai entender por que esse é o ponto-chave quando o estudante de guitarra começa a desenvolver a habilidade técnica necessária para tocar o que sempre sonhou no instrumento. E é claro, eu sei que isso daí soa bom demais para ser verdade, e eu mesmo não acreditaria em nada disso se eu não tivesse visto o resultado de perto com os meus alunos. Dá uma olhada, por exemplo, no caso do Heitor Maciel, que achou que nunca ia tocar os solos das suas bandas preferidas e hoje, estudando pelo método, domina os solos da música do clássico Aces High do Iron Maiden. E dá uma conferida também no que outros alunos têm a dizer sobre essa nova forma de estudar guitarra. Coisas que eu não conseguia fazer, movimentos que eu não conseguia executar na guitarra, hoje eu vejo, quando eu pego as coisas antigas, né, e venho tocar hoje, as coisas estão saindo muito mais fáceis, né? Eu me chamo Matheus, toco guitarra há uns 5 anos. Eu notei uma melhora nas minhas técnicas de maneira geral, na base delas. Como, por exemplo, tu executar vibratos de maneira correta, bends, os legados, que antes eu tinha certa dificuldade de executar eles com uma certa velocidade, ou trocando de corda sem palhetar. Eu consegui corrigir tudo isso e fazer tudo o que eu já tocava soar muito melhor, que eu achava que estava tocando 100%, eu consegui fazer soar muito melhor e consegui tirar coisas que eu não conseguia tirar antes. Tá me ajudando muito a evoluir já, né? Um certo ponto já estou conseguindo evoluir, tanto em palhetada alternada, como em tocar mesmo algumas coisas, já estou conseguindo, já consigo ler bastante coisa de música, né? Então, para mim está sendo muito proveitoso mesmo. Eu sei que você deve estar super ansioso para que a gente comece e eu te mostre os principais erros que te impedem de evoluir sua técnica, tocar os solos que você sempre sonhou e o que eu aprendi ao transcrever os solos de grandes guitarristas. Mas antes de irmos aí para a parte prática, para que tudo isso faça sentido, eu preciso te contar como que isso começou para mim. Eu quero que você saiba que eu e você compartilhamos uma coisa em comum, a paixão pela guitarra. E durante a minha adolescência eu decidi que eu queria aprender a tocar guitarra e sonhava em tocar as músicas e os solos dos meus ídolos. Eu sou o primeiro músico da minha família, eu tenho a notícia, e eu comecei a tocar guitarra aos 13 anos. Só que o problema é que eu morava numa cidade pequena, do interior, tinha pouco acesso à informação e a internet ainda estava engatinhando. Não era como hoje, que a gente tem 1 milhão de conteúdos à nossa disposição.
ali a um clique de distância. Só que foi aquele lance de paixão à primeira vista mesmo pelo instrumento, né? Eu decidi que eu ia me dedicar o máximo que eu pudesse para poder evoluir. E aí, o meu pai fez um esforço e, a primeiro momento, comprou um violãozinho para mim. Aqueles violões que no começo parecem que as cordas são arco e flecha, assim, total, né? Super difícil de tocar. E alguns meses depois, eu ganhei a minha primeira guitarra. Na época, com muito esforço, a minha família começou a pagar aulas de guitarra para mim e eu comecei a aprender. Como não tinha professor na minha cidade, eu tinha que viajar para São Paulo e, demorava umas 2 horas entre idas e vindas. Era bem cansativo, mas eu estava realmente disposto a aprender e estava disposto a fazer o que fosse necessário. E conforme as coisas iam evoluindo, né, alguns anos depois aí já estava tocando, fazendo os primeiros acordes, as primeiras escalas, os meus amigos também estavam tocando, a gente decidiu formar uma banda, né, pela primeira vez, e essa banda era um Iron Maiden cover. A gente chamou ela de Sea of Madness. Nós fizemos o nosso primeiro show em Campo Limpo Paulista, no dia do meu aniversário de 15 anos, 29/3/2003. E olha que legal, como um bom Iron Maiden cover, a gente abriu o show com a música Aces High. Justamente, olha que coincidência, a primeira música que eu toquei ao vivo é a música que eu mostrei o meu aluno aqui, o Heitor Maciel, no começo do vídeo solando. Foi muito legal, foi um grande desafio já começar com essa música. Bom, aí a coisa começou a ficar realmente séria. Em seguida, comecei a me dedicar seriamente à música e decidi que me tornaria um guitarrista profissional. Finalizando o ensino médio, eu entrei em um conservatório musical, estudava muito, em torno aí de umas 10 horas por dia, e depois aí de muito sangrar os dedos, o resultado veio. Só que é aquela história, né? Na época eu estava muito motivado, queria muito ser músico, e por isso, apesar de todas as adversidades, eu segui em frente e me submeti a essa carga de estudos que eu entendo hoje ser inviável para muitas pessoas, seja pelo tempo disponível ou até mesmo pela disciplina que você tem que ter. Sem contar que naquela época os exercícios não eram tão musicais e pouco estimulantes, mas como eu te disse, eu fiz porque eu tinha comprado muito a ideia de ser o melhor guitarrista que eu podia. Então assim, eu não hesitei de forma nenhuma. Ficava estudando, né, buscando sempre o melhor resultado, independente das condições. Mas realmente chegava uma hora que era um pouco cansativo, né? Não dá para negar. Bom, já tocando aí no nível um pouco mais profissional, eu comecei a já ter os meus primeiros alunos de guitarra. Em 2006, eu recebi o convite para o meu primeiro workshop mais profissional, que foi o workshop dos irmãos Mariucci do Xamã. Como fã de heavy metal, aquela era uma grande oportunidade. E nesse evento, eu toquei uma música de um dos meus guitarristas prediletos, Paul Gilbert, Racer X, Technical Difficulties. Essa música foi gravada e eu tive a ideia de, na época, subir esse vídeo num site novo, chamado de YouTube, talvez você conheça. E algo muito louco começou a acontecer porque muitas pessoas me conheceram através desse vídeo, se interessaram em fazer aula e queriam aprender justamente essa música. Essa é uma música realmente difícil, numa velocidade complicada, 130 batidas por minuto e um excelente exercício para palitada alternada. Olha aqui na partitura para você ver quantas notas nós temos. E meio que acabou caindo no meu colo, meio que sem querer, essa missão de ensinar essa música para muita gente. O riff principal, na verdade, né? Aquele trecho mais marcante do começo. E claro, era o meu ganha-pão na época, fui lá e fiz, mas acabou virando um grande laboratório de pesquisa, porque eu vi esse trecho, esse riff, ser executado de todas as formas possíveis. Cara, se bobear, eu vi esse riff mais do que o Paul Gilbert, porque eu dava aula de manhã até de noite e os alunos tocavam esse riff em todas as aulas. Agora, o que está escondido nesse riff? No finalzinho dele nós temos uma armadilha, e essa armadilha ela é uma grande dificuldade técnica, porque ele começa com uma divisão toda quadrada, de 4 notas por batida, mas bem no finalzinho nós temos 6 notas. O nome disso, o nome técnico disso é uma sextina, e ele faz coladinho com a bateria. No finalzinho, como eu já falei, ele dá uma acelerada e depois ele volta para a divisão padrão, que são 4 notas por batida. Então, o que eu acabei percebendo é que esse era um grande calcanhar de Aquiles dos alunos, e para ser sincero, até o meu quando ia tocar essa música ao vivo, porque já é difícil, logo no primeiro trecho, você abafar as 4 notas por batida, né, na corda grave, e acentuar as notas agudas, né. Isso já é trabalhoso de você fazer,
se tiver um movimento errado, enfim, várias coisas. E aí, quando você faz as 6 notas, você quebra esse padrão. Então, você tem uma quebra completamente da dinâmica, e ele foi o primeiro desafio. Agora vamos ouvir, então, como que é na velocidade original. Bom, aí a coisa não termina muito bem por aí. Essa figura de 6 notas, a sextina, ela continua aparecendo. Só que agora ela aparece lá nas cordas agudas fazendo um movimento contrário, do agudo para o grave com salto de corda. E mantendo o riff acontecendo. Dá uma olhada como que fica com a velocidade. Você precisa manter a precisão e precisa ser bem tocado. E a frase ainda termina mantendo essa figura de sextina com as 2 guitarras dobradas, fazendo justamente um paletado alternado. É muito interessante. Bom, e a partir desse grande laboratório prático aí, pegando uma música meio que sem querer, de um dos meus grandes ídolos da guitarra, que alguns primeiros insights começaram a surgir. E o primeiro deles foi que os alunos se motivam muito mais em estudar com exemplos que eram musicais, né? Exemplos musicais. Você via realmente a satisfação para o aluno de conseguir tocar aquilo que, a primeiro momento, podia estar longe de estar perfeito, mas ele já estava executando na prática algo que ele gostava. Segundo insight, esse tipo de figura, a sextina, é extremamente presente dentro dos solos de rock, hard rock, heavy metal, que é o estilo que os meus alunos gostam de tocar. E por último, cada um tem que estudar na velocidade que consegue e ir subindo aos poucos. Não importa a velocidade, o que importa é que você consiga executar as frases com começo, meio e fim e com uma boa execução, que gradativamente você chega lá. As coisas foram evoluindo aí para minha carreira e já em 2007 eu criei meu primeiro site de guitarra, o guitarclinic.net, em que eu tive a oportunidade de entrevistar diversos guitarristas importantes e muitas dessas coisas foram ficando ainda mais evidentes. E a partir desse site, por alguns amigos em comum, surgiu a oportunidade de começar a transcrever músicas e solos para algumas das principais revistas de guitarra do Brasil, revistas que vocês conhecem, Cover Guitarra, e alguns anos depois, pelos mesmos amigos, eu fui indicado também para a revista Guitar Player. Bom, vocês estão vendo aqui do meu lado e ali atrás a quantidade de revistas que eu participei e contribuí escrevendo, ou seja, fazendo partituras, fazendo transcrições de solos e música. Mas antes de eu mostrar um pouco disso daí para vocês, o que eu quero que vocês entendam? Que nesse momento o meu trabalho foi colocado realmente à prova, porque agora eu tinha que pegar músicas de guitarristas extremamente virtuosos, como Paul Gilbert, né, como exemplo aqui que eu trouxe, Wim Malmsteen, Jason Becker, enfim, tantos outros, e escrever na partitura de ouvido. É claro que na época eu já estava mais preparado, eu já fazia faculdade de música, né, de educação musical, mais exatamente na Carlos Gomes, mas ainda assim foi um grande desafio, porque eu fiz, de muita gente. Fiz desde coisas que são mais tranquilas, como Creedence, Bon Jovi, Lynyrd Skynyrd, até pedreiras de você entender, como Jimi Hendrix, Wim Malmsteen, Greg Howe, Bonamassa, Rich Kotzen, dentre muitos outros. Em alguns momentos era realmente assim, você tinha que decifrar o que o cara estava tocando. E naquela época, lá entre 2007 e 2009, não era como hoje, que o YouTube tem 1 milhão de vídeos mostrando o cara tocando e tal. Muitas vezes, você tinha que reduzir a velocidade, né, decifrar ali o que o cara estava tocando, e você tinha que virar à noite fazendo isso, porque a edição ia fechar, você tinha que entregar a partitura. Era um trabalho assim que demandava muito, e foram anos e anos de trabalho catalogando esse monte de partituras que vocês estão vendo aqui, né? Com certeza isso foi um grande aprendizado, né? Porque a gente acabava tendo que tirar as músicas, fazer playbacks, gravar os vídeos para o site das revistas, tocando, demonstrando, e como eu falei, né, não foram poucas noites que foram viradas aí para conseguir terminar uma transcrição a tempo. Dava aquele desespero, batia aquele desespero de, não vai rolar, pelo amor de Deus, às vezes você queria jogar tudo pro alto e desistir, porque
era um trabalho muito, muito pesado. E como vocês estão vendo aqui, tinha até transcrição, revistas que saíam com 2, 3 transcrições minhas, e dava muito, muito trabalho, né? Vou pegar uma transcrição, por exemplo, mais uma, né? São páginas e páginas de notas e notas, milhares de notas sendo decifradas e escrevendo o que a galera ia estudar, e uma grande responsabilidade. Ó, essa daqui mesmo, né? Você pega, tem Scarified Racer X, que é também do Paul Gilbert, mas na mesma edição a gente tem lá no final uma música do John Mayer que eu fiz, que é Waiting on the World to Change. Então são transcrições, ritmos, estilos completamente diferentes, que dão um trabalho grande, né, para você decifrar, e que eu fiz aqui, por exemplo, nessa edição. Então, imagina as horas virando isso, né, tirando isso, entendendo, decifrando e tal. Claro que foi um grande aprendizado, um dos maiores aprendizados que eu tive, né, na minha educação musical, porque, querendo ou não, você evolui muito com pressão, né, ajuda muito, de uma forma bem prática e direto ao ponto. Você tem que resolver ali a situação, e como eu falei, foi colocado à prova, e graças a Deus o pessoal recebeu muito bem. Bom, o ponto é que os anos foram passando, eu fui fazendo cada vez mais transcrições, estudando minuciosamente o estilo desses grandes heróis da guitarra, rock, metal, e só veio mais uma vez a confirmação das primeiras impressões que eu tinha tido anos atrás com a música do Paul Gilbert. Estudando as partituras, ficou claro, essas figuras de sextina, né, 6 notas por batida, são muito comuns no rock, são muito comuns no heavy metal, né, tão frequentes ali no repertório. E os alunos que não conseguissem executar essa figura de sextina, eles dificilmente teriam a capacidade técnica para conseguir tocar os solos que eles queriam com facilidade, porque está no repertório, né, frequentemente, é necessário. Um exemplo para mim icônico foi quando eu analisei o solo da música Eruption do Van Halen, que é praticamente o marco inicial da guitarra virtuosa, shred, no final dos anos 70, e aquele trecho que ele faz com as 2 mãos, que todo mundo conhece, que todo mundo lembra, né, é justamente uma sextina, feito ali em torno de 120 BPM, né, não dá para saber porque ele tocou meio de forma livre no estúdio, mas dá uma olhada, por exemplo, nele tocando para você ver, legal. Bom, então você viu aí o solo do Van Halen, poxa, realmente ele é um dos grandes revolucionários da guitarra e com certeza um dos grandes mestres, infelizmente nos deixou. Mas voltando aqui para a questão das transcrições, foi a partir desse trabalho aqui, de um esforço brutal que você está vendo aqui, pilhas e pilhas de revista, em que eu tive a honra de poder participar e contribuir, que eu comecei a ter uma certa projeção nacional, assim, as pessoas começaram a me conhecer, consegui os meus primeiros patrocínios de instrumentos e tal, lotei a minha agenda de alunos, lancei os meus discos pela gravadora Black Records, e foi o primeiro momento assim que eu senti realmente o negócio dando certo, né? E com o sucesso das publicações da revista, houve por parte de uma das editoras o convite para a gente produzir um livro, um método voltado extremamente para a parte técnica de guitarra. Só que aí, né, um barco que navegava bem começou a enfrentar uma tempestade. Por quê? Porque a pressa para ter o livro pronto, somado ao estresse rotineiro das transcrições, de virar a noite trabalhando, gravar vídeos, prazos apertados, e agora somados ainda a uma agenda cheia de alunos, cara, me fizeram realmente pifar de vez. Aí eu acabei decidindo não continuar esse trabalho que eu já estava há anos fazendo. Só que isso aconteceu no momento em que o livro já estava pronto, eu já estava 6 meses escrevendo esse livro, que contava com muito material, com exemplos musicais, enfim, muita coisa interessante. E aí, fiquei com o material em mãos, e o que eu podia fazer com esse material? Então, eu decidi aplicar diretamente nos meus alunos da época. Só que, obviamente, nenhum aluno de guitarra chegava para mim e falava assim, poxa, eu quero aprender uma sextina. Mas, tendo visto a importância dos alunos desenvolverem essa habilidade técnica e sabendo que eles gostam de aprender de forma musical, como uma espécie de mãe, né? Eu comecei a misturar o que era o remédio no suco, vamos dizer assim. Ou seja, o livro que eu desenvolvi,
ele foi criado com exemplos musicais baseado no estilo destes heróis da guitarra, com o objetivo de tornar tudo de uma forma muito mais palatável. Ou seja, você vai estudar sem perceber que está estudando. E aí, aplicando esse método nos alunos, né, aplicando essa metodologia, os resultados começaram a me surpreender. Por quê? Porque os alunos ficavam mais motivados, permaneciam muito mais tempo estudando comigo e tinha uma evolução técnica mais rápida. Porque, fazendo uma analogia aqui bastante simples, vamos supor que o cara queira fazer exercício aeróbico. E aí ele não gosta de ir para academia, não gosta de ficar na esteira. Talvez seja melhor que ele vá jogar futebol, vá jogar basquete, que ele vai fazer o mesmo exercício e fazer algo que realmente interessa para ele, e o resultado pode ser o mesmo. E no final das contas, aqueles exercícios de 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, há 16 anos atrás, eu ficava lá 10, 12 horas fazendo exercícios do gênero. Soava maçante, mas como eu falei para vocês, eu me dispus a realmente enfrentar e, não, eu vou ficar 10, 12 horas ouvindo isso para chegar onde eu quero. Agora, por mais que você até faça o exercício, uma hora o seu ouvido cansa. Então, não é muito melhor você estudar alguma coisa que é prazerosa musicalmente falando? Então, com esses exercícios, eles estudavam as principais técnicas sem parecer que estavam estudando, porque eles estavam inseridos em contextos musicais que facilitam demais o aprendizado. E aí, gradativamente, conforme eles iam estudando e avançavam os pontos do metrônomo, quando eles atingiam, principalmente, rompiam essa barreira de 100 BPM, fazendo uma figura de sextina, tudo ficava muito mais fácil. Quando eles rompiam essa barreira de 3 dígitos do metrônomo, né, 100 batidas por minuto, do ponto de vista técnico, eles começavam a ser capazes de executar o que eles estavam querendo, já começava a ter uma fluência técnica muito maior. E aí, principalmente, se ele desenvolvesse, né, se esses alunos desenvolvessem em 3 das principais técnicas da guitarra, paletada alternada, sweep, ligados e two hands, usando os exemplos musicais, eles estariam preparados aí para tocar a maior parte das coisas que eles quisessem. E seria uma questão de tempo para que todos os objetivos fossem alcançados. Foi aí que surgiu o que eu, Rafael, chamo de o 6 em 100 da guitarra. Ou seja, 6 notas por tempo a 100 batidas por minuto. A partir do momento em que o aluno atinge esse marco, com 3 das principais técnicas, ele já está começando a ter a liberdade técnica para tocar o que ele bem entende. Foi aí que eu desenvolvi alguns marcos para usarmos de guia nessa evolução técnica. O primeiro deles é o 6 em 100, que é como que eu já falei, é onde a sua evolução técnica começa a fazer sentido, você começa a ter autonomia para tocar os solos que você sempre quis, você começa a ser fluente no instrumento, se você dominar isso pelo menos em 3 das principais técnicas. O segundo nível é o 6 em 120. Aqui você já está 20 batidas à frente do 6 em 100, ou seja, um nível muito mais rápido. E se você consegue executar 3 das principais técnicas nesse nível, você já é muito mais capaz de tocar coisas complexas em alta velocidade no instrumento. Quando você atingir esse nível, solos que exigem mais velocidade começam a não ser um problema para você. E por último, o 6 em 140. Cara, aqui é só para os fortes, porque uma sextina 140 é muito rápida, é coisas que o Paul Gilbert faz, que o Steve Morse faz, que o Malmsteen faz, é realmente alta velocidade. E se você fizer isso daqui nas 3 das principais técnicas, dificilmente algum solo, algo do gênero vai te assustar e vai te impedir de tocar. Então, esse daqui é um nível que eu considero extremo para que o aluno tenha habilidade técnica aí para conseguir tocar o que ele quer. Então, 6 em 100, 6 em 120, 6 em 140, 3 marcos que, na minha visão, te ajudam a nortear a sua evolução técnica com exemplos musicais. E esses 3 marcos, eles têm que ser aplicados e desenvolvidos em exemplos musicais, porque senão, obviamente, não vai ser um estudo prazeroso. Exemplos musicais que tragam as variações técnicas para que a sua evolução seja a mais completa possível. E claro, o motivo que eu estou trazendo isso daqui para você é que essa é sem dúvida uma forma muito mais prazerosa de você evoluir sua técnica,
muito mais eficiente e muito mais rápida, porque você nem percebe que está estudando. Porque hoje em dia eu vejo que muitas pessoas estão perdidas na hora de estudar guitarra sem direção, porque nós vivemos uma overdose de conteúdo. Esse é o grande problema quando você estuda totalmente sem rumo pela internet, pegando uma informação gratuita ali, outra aqui. Eu sei que parece vantajoso, mas no fundo isso pode se tornar uma grande armadilha. Então, antes da gente detalhar os erros que te impedem de atingir a velocidade que você quer na guitarra, a gente precisa entender o seguinte: se você ainda não toca na velocidade que você quer, se você ainda não tem a técnica para tocar o que você quer, só existem duas possibilidades. Ou você não está tocando direito, ou faltam horas de treino. Eu vou colocar a minha guitarra aqui de lado para te mostrar o fluxograma que eu fiz, porque não há outro caminho. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, agora que eu estou aqui com o fluxograma aberto, eu vou explicar para vocês quais são os dois possíveis erros que impedem, os dois únicos possíveis erros que impedem você de aumentar a sua velocidade na guitarra, tá? Então, vamos colocar aqui, então, o problema de velocidade. E aumentar a sua velocidade na guitarra. E a gente tem aqui, né, uma bifurcação com as duas possibilidades, tá? Então, a gente só tem, na minha visão, dois possíveis problemas. O primeiro problema é o seguinte, o problema mais fácil. Faltam horas de estudo, faltam horas de voo. Você não treinou o suficiente. E o outro problema é o seguinte, você não está tocando direito. Então, vamos entender aqui como que a gente pode resolver isso de uma forma bem eficiente, né? Se você está com uma execução que é correta, ou seja, você está tocando certo o que você quer, mas faltam horas de estudo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e aprender a metrificar o que você toca, a gente já vai falar mais sobre isso, metrificar os seus resultados, subir gradativamente e praticar mais. Desta forma, você chega no resultado que você quer, tá? Então, você já está, veja bem, você está querendo subir a velocidade de um solo, de um riff, de alguma coisa que você quer tocar e você não consegue. Se você já toca ele certo, se você já está fazendo uma execução correta, você precisa estudar mais. Ou seja, o que é uma execução correta? Você consegue tocar ele do começo, meio e fim, sem parar, sem interromper. Então, faltam horas de estudo. O que você vai fazer? Hoje estou tocando a 50 BPM, amanhã vou tocar a 53, depois a 55. Mas, mais uma vez, a sua execução não pode ter problemas. A partir do momento que você metrifica, você não pode, de maneira nenhuma, dobrar a velocidade, subir a velocidade daquilo que você não mediu ainda. Então, você vai subir gradativamente, praticar mais. A partir do momento que você pratica de forma disciplinada, o solo, o riff e a música ficam ok. Então, esse daqui é o caminho mais fácil. Só está faltando treino. Agora, aonde vira o problema maior? Aonde vira o limbo que os guitarristas acabam caindo? O problema em que a maior parte, às vezes a gente recebe alunos que estão com esse problema, é o cara, entre aspas, eu não quero falar que está tocando errado, porque errado ou certo é uma palavra muito forte, mas ele não está tocando direito. Ele não está executando de um jeito que leve ele ao objetivo. Então, o que acontece? A gente precisa chegar aqui e simplesmente alinhar, primeiro corrigir a execução. Então, não está tocando direito. O que a gente faz? Corrigir a execução. Então, principalmente se você está tocando sem professor, se você está estudando sem nenhum direcionamento, muito provavelmente você vai cair em alguma, entre aspas, armadilha dessa, que é ficar tocando a mesma coisa com alguns problemas, com alguns erros, e ficar insistindo naquilo, né, dando murro em ponta de faca para ver se vai certo. E aí não vai, e aí não funciona. Por quê? Porque no final das contas existe um problema que está te impedindo de chegar lá. Então, primeiro você corrige para daí sim voltar para a outra rota, que seria o quê? Seria exatamente
você. E aí tem um tempo que é maior, né? Às vezes você está anos tocando de um jeito que não é muito legal. Você precisa reaprender até soar bem. Então, esse é um loop que você vai ficar um período aí até você se reeducar para daí você cair aqui no metrificar seus resultados e subir gradativamente. Então, quem já está com a execução, entre aspas, correta, bem entre aspas, só precisa estudar mais. Quem não está tocando direito tem que fazer esse caminho aqui, essa curva, esse loop, para poder chegar aqui no nosso mesmo objetivo, que seria a execução correta do que está tocando. Então, não se iluda. Se você não toca ainda o que você quer, se você tem algum problema de velocidade, algum problema de não tocar os solos que você sonha, e etc e tal, existem dois problemas. Só que é lógico, corrigir a execução quando você tem algo musical facilita muito, porque você vai ficar executando alguma coisa. Você já vê, pô, não está soando bem. Até o tempo que você fica ali fica mais prazeroso e mais fácil. Beleza? Então, são esses únicos dois caminhos para você que não está conseguindo evoluir a sua velocidade na guitarra para tocar os solos que você sempre sonhou. E essa falta de clareza é o que inicialmente impede você de detectar os erros que você está cometendo. Porque essa falta de clareza vai acabar criando uma neblina para o seu processo evolutivo na guitarra. Então, vamos entender quais são os 5 erros que impedem você de evoluir a sua velocidade na guitarra e tocar os solos que você sempre sonhou? Erro número 1, informações fora de ordem. Quando você busca conteúdos de guitarra na internet, você acaba encontrando um mar de informações aleatórias, desencontradas, que não estão alinhadas nem com o seu nível e nem necessariamente com o seu objetivo. Essa falta de clareza de quais assuntos estudar leva à paralisia. Por quê? É aí que muitos acabam se desmotivando, porque é natural você deixar pontos para trás que são importantes para a sua evolução. Pontos cegos que lá na frente vão fazer toda a diferença. E, em outras palavras, esse é o caminho certo para travar em algum determinado ponto. Erro número 2, não escolher bons exercícios. Como que você vai permanecer executando por muito tempo exercícios que os seus ouvidos não suportam? Talvez a sua musculatura na guitarra até não canse, mas uma hora a sua mente cansa de ouvir a mesma coisa. Não ser prazeroso é igual a menos horas de treino, que é igual a não conseguir tocar o que você sempre quis no futuro. Erro número 3, não ter um cronograma de estudos organizado. Você só vai aprender guitarra quando tiver uma rotina de estudos diária e organizada com os assuntos em sequência. Planejamento é a palavra. Tocar guitarra tem que ser um hábito na sua vida, mesmo que seja um hábito de 5 minutos por dia. E o contato com o instrumento vai criando memória muscular e quando você menos espera, a coisa acontece. Tocar guitarra é uma maratona. Erro número 4, insistir muito tempo numa execução que não é adequada. É comum o estudante de guitarra tentar tocar algo sem orientação e aí aprender de uma forma que não é exatamente como deveria. Exemplo, um arpejo com uma digitação que não favorece o ganho de velocidade. Uma palhetada que não está muito bem alinhada ao objetivo que ele quer chegar, e aí ele fica insistindo muito tempo em algo que não está na direção correta. E treina, e entra num loop interminável, mas não consegue sair do lugar, não consegue chegar no que está buscando, se frustra e desiste. Dá uma olhada, por exemplo, nesse exemplo de um dos meus alunos durante uma aula, que eu detectei que ele estava na direção completamente equivocada para tocar os arpejos que ele estava querendo. Saca só. Uma outra coisa que eu comecei a estudar não faz nenhum ano, cara, que é o sweep picking. Aí comecei a estudar, só que, cara, é demorado para conseguir desenvolver essa técnica, né? Porque a parte mais difícil que eu tô tendo é em sincronizar o movimento do sweep com o movimento dessa mão aqui, ó. Aí, tipo, aqui eu tô pegando para baixo e para cima e vou subindo. Essa digitação aí não vai te ajudar, ó. Você fez assim, né, ó. É como se fosse isso, né? Como se estivesse fazendo um arpejo, né? É. Ó. Entendeu? Como é que é, rapaz? Deixa eu ver de novo. Ah, você pegou com esse dedo aqui. Isso aqui? Então não vai...
Senão não vai soar com a melodia, entendeu? Senão não vai soar como se fosse uma nota de cada vez. Pior que limpou, viu? O que eu tava fazendo assim tava sujando. Você ficar insistindo na ideia errada, ou seja, você ia conseguir tocar na velocidade. Daqui a é o que 10 anos eu descobri que eu tava tocando errado. Você tá digitando errado, aí vai ficar insistindo, e não vai tocar porque você tá remando na direção errada. Como eu disse antes, ou você treinou pouco, ou você não treinou direito. Então, será que você não está perdendo tempo estudando algo que não vai funcionar na prática? Erro número 5, não contar os seus BPMs, ou seja, metrificar. Se você quer aumentar os seus BPMs para atingir as velocidades que você almeja, você precisa ter o controle exato de qual velocidade você está fazendo e ir subindo gradativamente. O que não pode ser medido não pode ser dobrado, simples assim. Mas então, somente a velocidade é importante para que eu me torne um guitarrista capaz de solar na velocidade que eu quero? Não, pois como eu te disse, durante o processo de treinamento, você precisa de estímulos musicais para que o processo seja prazeroso e você se motive. Por isso, eu sempre me certifico de enquadrar a filosofia Neri dos 3 T's da guitarra para qualquer exercício que eu crie. Mas como que funciona a filosofia dos 3 T's? Lembra que eu te disse que durante a minha adolescência eu desenvolvi bastante a minha técnica, a ponto de conseguir apresentar no workshop a música do Paul Gilbert? Então, quando eu era adolescente, estava estudando lá às 10, 12 horas por dia, eu tinha desenvolvido o meu lado mecânico. Mas quando eu cheguei na faculdade de música, anos depois, eu percebi que tinha outros elementos que eram necessários para me aperfeiçoar e evoluir como músico, que eu havia negligenciado. Por exemplo, o treino da percepção. Isso me fez abrir os olhos para a importância desses 3 pilares. Eu vou te explicar agora como que essa filosofia funciona. A filosofia dos 3 T's. Então isso é o que eu chamo da filosofia dos 3 T's. Como assim 3 T's? Todo exercício que eu trabalho, eu uso essa filosofia para poder criá-lo e as forças estão aqui todas equilibradas. Vamos entender. O primeiro T é o T da técnica. O segundo T é o T da teoria. E por último nós temos o T do treino de ouvido. Então nós temos esses 3 pilares que são importantíssimos de trabalhar ao longo de todos os exercícios que você fizer. Então vamos entender o seguinte: se você quer sair do 0 e atingir os 6 em 100, 6 notas por tempo a cada 100 batidas do metrônomo, para tocar as músicas e os solos que você sonhou, você precisa desenvolver a sua técnica, não tem jeito. A sua habilidade no instrumento. Então esse é o primeiro pilar. A teoria. Não adianta você ser capaz de tocar o que você quiser mecanicamente, como eu falei que eu estava quando eu fui para a faculdade, se você não entende o que você está tocando. Você precisa saber o que é uma escala, o que é uma pentatônica, o que é uma escala maior, menor, uma menor harmônica. Você precisa saber isso. E por último, com os 2 primeiros pilares muito bem formatados, você ainda precisa ser capaz de ouvir o que está sendo tocado e reconhecer de longe. Ou seja, você está ouvindo uma música e saber, poxa, é uma pentatônica. Isso daqui é um acorde. Isso daqui é uma tríade. Isso daqui, você precisa ser capaz de reconhecer isso. Então, quando você unir essas 3 coisas e fizer uma intersecção desse raciocínio, é aí que você vai ter uma grande evolução no instrumento, porque uma coisa acompanha a outra. Se você desenvolver muito a técnica, vai chegar uma hora que você vai travar do ponto de vista criativo. Se você desenvolver muita teoria, você não vai saber aplicar no instrumento. Mesma coisa para o ouvido. Você consegue tirar de ouvido, você consegue ouvir as frases, mas você não consegue tocar, não consegue explicar. Então, essas 3 coisas, elas precisam estar conectadas para que haja uma evolução consistente, tá? Eu não quero só que você avance tecnicamente, eu quero que você avance firmando esses 3 pilares para que você tenha bastante resultado, um resultado consistente. Então, se você conectar esse raciocínio com a ideia de um hábito diário de tocar guitarra de forma consistente,
você vai conseguir evoluir com exemplos que são musicais e prazerosos, cobrindo todas as questões que são relevantes para a sua evolução na guitarra. E o melhor, com um direcionamento claro do que você tem que fazer, mas esse é um assunto que eu quero trazer e abrir em mais detalhes no próximo episódio. Por hoje eu vou te fazer um pedido. Eu quero que você avalie a forma como que você está estudando guitarra. Você está deixando algum assunto de lado? Você está focando apenas em um detalhe, demais em um detalhe? É muito importante que você avalie bem esses pontos para você aproveitar bem o conteúdo da próxima aula do nosso desafio. Eu vou deixar no nosso grupo VIP, que você encontra o link aqui na descrição, uma pesquisa para que eu te conheça melhor, para que você preencha os dados e eu saiba exatamente as dificuldades que você está enfrentando, o que de repente você precisa melhorar e eu consiga preparar o conteúdo aqui do desafio para ser o mais direcionado possível na sua evolução. Beleza? Então não deixa de preencher essa atividade, porque ela é fundamental para o próximo episódio, em que eu vou trazer exercícios práticos com uma sonoridade completamente musical para você sair do zero e chegar até o seu 6 em 100 da guitarra. Hoje eu te mostrei um pouco da história, da onde que surgiu toda essa metodologia. Então, no segundo episódio dessa série, que vai ser liberado na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o início da sua evolução técnica na guitarra, sem exercícios chatos, para começar a tocar os riffs, solos e músicas que sempre sonhou. Então deixa aqui embaixo os seus comentários e dúvidas sobre essa primeira aula. Curta, compartilha, manda aí para o seu amigo que quer evoluir na guitarra de forma consistente em 2021. Ah, claro, não deixa de me seguir nas redes sociais, entrar no nosso grupo VIP do Desafio Guitarra do Zero, que o link está na descrição, para você ter acesso aos materiais complementares. Um grande abraço, te vejo no próximo episódio. E para finalizar, vou deixar alguns depoimentos de alunos que estudaram essa metodologia e a jam completa dos meus alunos que criaram seus próprios solos sobre uma base do meu disco. Grande abraço e valeu! Eu estou aqui para agradecer ao Rafael Neri, ao qual me possibilitou uma melhora da minha técnica na guitarra e realizar um sonho de garoto, que é entrar numa banda famosa de metal. Me ajudou a desenvolver minha técnica e a melhorar minha sonoridade na guitarra, o que fez toda a diferença para entrar na banda. A gente acha que tá velho para voltar a tocar, para desenvolver a técnica, e eu evoluí muito mais em, 6, 7 meses do que eu tinha feito um ano de guitarra e violão. Pessoal, eu me chamo Matheus, toco guitarra há uns 5 anos e o que eu tenho para falar das aulas e da minha evolução com elas é que eu notei uma melhora nas minhas técnicas de maneira geral, na base delas, como por exemplo, tu executar vibratos de maneira correta, bends, os legados, que antes eu tinha certa dificuldade de executar eles com uma certa velocidade ou trocando de corda sem palhetar os legados, e esse tipo de coisa assim que às vezes o cara vai pulando, né, e desiste de tal música, desiste de tal solo,
porque não consegue executar tal técnica, não quer ficar tempo tentando tirar aquilo, foca só em tocar rápido, palhetar rápido e esquece do resto, ou consegue executar as coisas, mas na verdade não tá dando o estímulo que a música pede, não tá fazendo o vibrato fora do tempo da música, e todo esse tipo de coisa básica, assim, que é a base do guitarrista mesmo. Tudo isso eu consegui corrigir, claro, a gente sempre vê evoluindo, e com as aulas eu consegui corrigir tudo isso e fazer tudo que eu já tocava soar muito melhor, que eu achava que estava tocando 100%, eu consegui fazer soar muito melhor e consegui tirar coisas que eu não conseguia tirar antes, em questão de músicas, né, questão de solos. E é muito bom, né, a gente conseguir extrair o resultado das nossas mãos, a gente vê que está dando resultado aquelas aulas, né, o estudo que a gente está fazendo. Eu estou ainda no início, faz apenas 3 meses que eu estou fazendo aulas e estou tendo resultados, e isso está me deixando bem feliz, assim. Tá me ajudando muito a evoluir já, né, um certo ponto já estou conseguindo evoluir, tanto em palhetada alternada, como em tocar mesmo algumas coisas, já estou conseguindo, já consigo ler bastante coisa de música, né? Então, para mim, está sendo muito proveitoso mesmo. Eu vou dizer que, no meu caso, eu estava estagnado, né? A minha técnica estava estagnada, ela estava travada há um tempo, né? Eu venho dizer que me surpreendi com a capacidade didática do Rafael, tá? A minha evolução não se dá só pelo meu esforço. Eu tenho certeza que a contribuição dele foi muito alta para isso, e a ajuda, os atalhos que ele fornece para a gente é incrível, né?